Oi, pessoal. Mais um episódio do Arraste uma Cadeira e dessa vez já vou começar pedindo para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Mas olha, hoje é um episódio completamente diferente de tudo que eu já vivenciei até aqui, porque aqui até agora só teve assunto muito sério, não que esse não seja, mas é que eu estou no meio de uma moçada incrível, uma rapaziada que, nossa mãe, hein, Hermete, fala a verdade. Tá lotado aqui o estúdio, aqui vocês não estão vendo, mas aqui tá lotado, tá cheio de gente aqui, tá cheio de gente lá atrás também. Então, vocês vão ver que a gente tá reunido com uma equipe várias equipes, né? 2 equipes, professor? 3 equipes, na verdade? 4 no total, né? 4 no total. 4 equipes lá da Unesp, equipes de competição, é isso, professor? Isso mesmo. Pode complementando, viu? Primeiramente, um prazer, né? Obrigado pelo convite. É muito legal poder destacar, né, toda a capacidade dos meninos da Unesp, desses alunos, da equipe da Unesp, né, e essa universidade que eu tenho uma grande paixão, né, desde que eu entrei, com essa atenção que tem tanto para pesquisa, extensão, quanto também para o ensino, né. E, então, sou o Lucas, né, sou professor, coordenador da equipe Adelphi, né, da Adelphi Advanced. E aqui a gente tem um pessoal, né, que é da equipe tanto da Advanced, da classe Advanced, quanto o pessoal também da equipe Micro, né, que a gente chama de Adelphi Rookie. Então, nós temos essas 2 equipes que elas foram... Uma subdivisão, Uma então. subdivisão, exato. Que foi criada exatamente para passar o conhecimento. Então, a equipe Advanced, normalmente de alunos mais avançados, de anos mais avançados do curso, né, tanto engenharia aeronáutica quanto engenharia eletrônica de telecomunicações, e os outros alunos que são mais do primeiro ano, principalmente do primeiro ano, mas não somente. A gente dá uma misturada também para ter um pouco de esse ensinamento, passar esse ensinamento, mas o objetivo principal é transferir esse conhecimento já adquirido ao longo dos anos e eles já entrarem depois, futuramente, na equipe, já com esse conhecimento básico, né, de construção, de como fazer, né, um aerodesign. É bacana esse regime que você está falando de um pessoal que já tem experiência e passar isso para o pessoal que está entrando, né? O pessoal Exato. que está no primeiro ano, segundo ano. Então, transferência de conhecimento é algo crítico, não somente na universidade, mas a gente fala em todas as empresas, né? E a gente achou isso como um caminho de tentar fazer, né, esse conhecimento ser transmitido de um ano para o outro e manter, né, o sucesso que essa equipe, eu né, acredito, né, digo que está tendo um grande sucesso, né, ao longo dos anos e agora, né, o último ano ganhou o tricampeonato nacional. Ah, legal. Né, e é 2 vezes... Tá feito, gente. Eu tava vendo lá no Instagram os vídeos, os aeromodelos. Eu não sei quem que gravou que tava rindo atrás do vídeo toda hora. Bicho, tem vários vídeos, pode colocar isso. E aí, então eu vejo assim, é muito legal o que esses meninos vêm fazendo. Fomos 2 vezes também no Mundial, representar a equipe, né, no Campeonato Mundial nos Estados Unidos. E eu gostaria de apresentar a galera que tá aqui, né? Então... Ah, legal. Legal. Pô, quem que tá aqui então, Lucas? Então, vamos lá. Esse é o Augusto, diretor de manufatura, né, da equipe Adelphi Advanced, né, Augusto. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece, viu, Augusto? Augusto é de qual cidade? Eu sou de Santo André, São Paulo. Santo André. Ali no ABC Agora Paulista. aqui em São João. Já acostumou aqui? Eu costumo falar que eu não quero voltar mais para São Ah, Paulo. gostou, Eu prefiro então. muito mais aqui. Aqui gostou. é muito mais gostoso. Eu sou o Márcio, eu sou atual diretor de engenharia da Micro, Adelphi Micro. E eu vim de Franca, você não me perguntou. Legal. mas eu vim de E você tá em que ano? Que ano que você tá? Eu tô no 4º ano. No 4º ano. Eu tô mais pra frente porque, assim, a Micro é voltada pros calouros, principalmente, pra dar uma base aos calouros, pra participar da Advanced. Só que a gente viu a necessidade de ter pessoas também que já tenham conhecimento, pra gente ficar competitivo também durante a competição. Então, o capitão e eu, principalmente, eu acho que somos as pessoas que têm mais anos aí de faculdade. E tem algumas poucas pessoas também que não é calouro, que também faz parte da Micro. Mas, assim, uma maior parte da equipe é composta por ingressantes da faculdade. Faculdade. Sim. Ô, Márcio, mas assim, como que surgiu a chance ou a oportunidade para você entrar nesse time? Foi você que queria entrar?
Foi um convite? Como que surgiu, né? Foi uma seleção? Então, eu me lembro vagamente, porque a época era a época de pandemia, tipo, quando eu ingressei na faculdade. E eu vi o pessoal competindo. Aí eu vi falar sobre aerodesign, foi o primeiro contato. Aerodesign, nunca tinha escutado antes, sabe, essa palavra, o que era. E um ano antes de eu entrar na faculdade, eu havia feito um aeromodelo com meu pai, em casa, legal, sabe? Cara, que legal. Eu queria engenharia aeronáutica, ir para essa área. E eu e meu pai tinha montado esse aeromodelo juntos. E quando eu vi o pessoal do aerodesign e o que eles faziam, tipo, era exatamente aquilo que eu e meu pai fez, sabe? No ano anterior. Que bacana. Aí eu vi uma oportunidade, sabe? De fazer parte da equipe e aprender a desenvolver mesmo os aeromodelos, sabe? Como construir, como projetar. E, tipo, o aerodesign é uma oportunidade de você, tipo, lidar com os projetos, desafios reais da indústria, né? Então, tem um regulamento, que a gente tem que seguir o regulamento e fazer uma aeronave competitiva com base nesse regulamento. Então, é uma grande oportunidade. Eu aproveito até para destacar uma diferença, né? Que ele até citou essa aeromodelo, aerodesign, e muitas vezes as pessoas confundem-se que é a mesma coisa, né? Então, só os meninos até me corrigem que eles... Eu já estava confundindo. Então, o aeromodelo é uma réplica de um avião existente, normalmente, né? Okay. Então, você vai pegar, vai fazer num tamanho menor e usar ele, né? Dirigir, é muito mais para hobby, né? Você pode até fazer um aeromodelo que não seja um avião fidedigno ao real, né? Pode, como o Márcio falou que montou com o pai dele um avião. Você pode fazer Acho que a grande diferença é que no aerodesign você tem uma missão ali para competição. Ela te dá um regulamento, como o Márcio falou. Você tem que cumprir uma missão. Aquele avião ele tem que ser capaz de cumprir uma missão e tem que ser 100% otimizado para... Muitas vezes as missões não são simples. Já adianto isso. Eu ia perguntar, viu? E, tipo assim, a gente não fica muito preocupado com estética em si. A gente fica preocupado em otimização. Tipo, diminuir peso e cumprir a missão, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas de fora olham os aviões do aerodesign e acham estranho. Porque, à primeira vista, eu também achei muito estranho. Mas depois tem um sentido. Porque não é pra ser bonito e, tipo, não é pra ser tanto vendível, sabe? É pra ser funcional, pra cumprir uma missão. Então, por isso que... Aí ele fica bonito pra gente. Quando eu falo assim, cumprir a missão, quem faz os parâmetros, quem decide os parâmetros, e aí é passado pro time, é você, Augusto, que faz a divisão dos trabalhos e as tomadas de decisões? Então, a gente estava conversando até antes de começar que a organização que idealiza essa competição é a SAE Brasil, né? A SAE ela foi criada nos Estados Unidos, eu não sei em que ano, acho que foi... na década de 90, né? E ela foi criada com o objetivo de desenvolver essas competições para estudantes no meio do transporte mesmo, né? Então você tem lá o aerodesign, você tem o Fórmula, que são quase como Fórmula 1 mesmo, o Baja, que são carros um pouco diferentes do Fórmula, né? Aqui a gente não tem, então eu não posso falar muito. Então, e aí, quando veio aqui para o Brasil a ideia de abrir uma filial, digamos assim, né, da SAE Brasil, e aí hoje tem a competição acho que há 26 anos, né, foi a 26ª no ano passado, sim. E todo ano eles dão um regulamento pra gente, um para cada classe, um para Advanced, um para Micro e um para Regular, e nós temos que cumprir com esse regulamento e eles dão pra gente como vai funcionar a pontuação da competição de acordo com o regulamento, e aí sim passa todo o projeto, o ano inteiro não, né? Mas primeira parte do ano decidindo como vai ser o avião, então passa pelo capitão primeiro, né? Que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas e aí vai pelos diretores, líderes de área, pela hierarquia da equipe até chegar à execução mesmo do projeto e tirar do papel Então existem grandes áreas que eles se subdividem para poder passar as tarefas e depois a gente junta. Inclusive tem a área de integração, né? Exatamente. Depois, tem que integrar toda essa engenharia que é feita. Então, basicamente, realmente, é aplicar os conhecimentos e criar a inovação, né? Criar algo que vai atingir aquela missão da melhor forma possível. E, normalmente, todo ano é uma missão
é diferente. Às vezes tem coisas que são mais ou menos dependendo do ano, mas todo ano é uma missão diferente. Então acho que seria legal os meninos também comentar agora qual que é uma missão, por exemplo, né, do último ano, né? Acho que até apresentar também o Miguel. Perdido ali. Coitado, ele tava ali. Cadê minha hora? Olá, eu sou o Miguel. Gosto de agradecer o convite, primeiramente. Obrigado, eu sou membro da classe da área de desenho e manufatura da Delphi Advanced hoje em dia. Eu era da Delphi Micro ano passado, por exemplo. Se vocês quiserem falar um pouco sobre como foi essa experiência também de aprender na Micro e depois passar para Advanced. Mas, bom, falando um pouco sobre esse gancho que a gente já puxou, sobre as mudanças de regulamento, eu acho que como eu estava na Micro ano passado, eu posso dizer, esse ano o regulamento da Micro mudou. De tempos em tempos esse regulamento acaba mudando. E, cara, acaba sendo um desafio muito grande, porque ano passado foi nosso primeiro ano competindo na classe Micro, porque anteriormente, para essa competição que a gente participa, ele tem um torneio de acesso antes, que tem um regulamento específico separado dessas 3 classes que a gente participa. No ano passado, no ano que eu participei, foi o primeiro ano que a gente participou da classe Micro. E ela tinha um regulamento completamente diferente do que é esse ano, que o Márcio até pode falar um pouco mais que ele está trabalhando. E isso acaba sendo uma dificuldade, mas também um incentivo ao mesmo tempo, porque a gente trabalhou muito, se esforçou no projeto do ano passado para otimizar a nossa aeronave para aquele regulamento, para esse ano ele mudar totalmente, a gente tem que fazer uma aeronave completamente diferente, esse ano para uma missão completamente diferente. Acho que o Márcio pode até falar. Sim, tipo, o ano passado, como eu já havia comentado um pouco antes com vocês, né? Mas no off, né? Acho que eu vi até o professor nos bastidores. Falou tipo, bastante aqui nos bastidores. O ano passado era a caixa, que a gente tinha de desmontar o avião em 2 minutos e montar em 3 minutos. E decolar de uma mesa. Esse ano, tipo, mudou bastante o regulamento. Não tem mais a caixa pra gente, essa restrição, e nem decolar da mesa. Chega a usar impressora 3D para fazer alguma peça? Não sei, eu tô perguntando que eu não... Muito, demais. Muito. Hoje em dia é essencial para eles. Vários tipos, né? Impressora 3D, né? Multifilamento. Temos as cortadoras a laser também, que é essencial para poder fazer, né? Toda a composição do avião. Eu falar que os jurados até ficam bravos com a gente. O tanto que de impressão 3D que a gente põe no avião, eu falo, pô, vocês nem... Tudo impresso 3D aí. Pô, vai facilitar. Para que complicar, você vai facilitar, pô? Mas como tudo tem ponto positivo e negativo, né? Então, apesar de facilitar em um ponto, tem também a questão que é um pouco mais frágil as áreas também impressas 3D ainda, né? Tem muitos materiais aí. Bom, aí o Márcio continua, Tem que ser, tipo... É porque os jurados não gostam que a gente usa muito a impressão 3D, tipo, discriminadamente, sabe? Elementos de fixação, etc. Tipo, porque pode ficar no sol, pode deformar, pode vir a fraturar. Depende muito do material que você usa, né? Tem diversos filamentos de impressão possíveis que a gente pode fazer a peça em si. Mas a gente usa bastante, assim. Porque... Filamento de impressão é o produto que vocês colocam na impressora e ela vai soltar ali e modelar. Exatamente. Modelando isso, exatamente. Você estava comentando da missão. Da missão desse ano. Desse ano, tipo, a gente tem que seguir diversos requisitos do regulamento, né? E restrições. Uma das restrições para Micro esse ano é a gente ter uma envergadura máxima de 1,8 metros. Envergadura é o comprimento do avião, da asa do avião. 1,8 metros. A gente tem que decolar de 30 metros de distância de decolagem. Então, o avião tem que começar a correr e decolar em 30 metros. E esse ano a gente tem que levar garrafas de água. Uma das missões é levar garrafas de água. E qual que é o peso disso? Então, o máximo que a gente pode levar são 3 garrafas de 2 litros. Beleza. Tá? E, tipo assim... Não sei se eu posso comentar aqui, porque a gente tem uma estratégia. É uma competição, né, pessoal? A gente já tem uma estratégia de como que a gente vai fazer isso. Tipo, se vai ser dentro de uma fuselagem ou se vai ser fora. Eles permitem ser fora. Só que também tem uma outra missão, que é a mesma aeronave tem que carregar uma chamada carga lápis, uma missão lápis, que é tipo Low Altitude Parachute Extraction System. Nossa. Tipo... É uma missão que a aeronave tem que voar em uma altitude baixa. É uma missão real. Tipo, se o pessoal procurar aí no YouTube, tem no YouTube. É uma missão real. Que é, tipo, o avião cargueiro, ele voa em baixa altitude, abre um paraquedas que extrai uma carga de dentro dele. Então, a gente tem que fazer essa missão também, sabe? Na mesma aeronave.
Então, e tem uns requisitos lá, tipo, a carga tem que sair só pelo paraquedas, os paraquedas tem que puxar a carga não pode sair por gravidade, a carga não pode quicar, não pode ter elemento metálico, pontiagudo, para não evitar problemas, sabe? Se preza muito pela segurança também na sim. competição, né? Bastante. Sim, sim. É importante dizer, da questão do regulamento, que todas as missões que são passadas pra gente têm um fundamento na indústria, principalmente, Sim. né? Um fundamento, não só na indústria, mas no mundo real. Então, por exemplo, o que o Márcio falou, a carga lápis, ela é uma missão real hoje em dia. E a da micro do ano passado, que era decolar da mesa e guardar o avião numa caixa. Tem toda uma questão de aviões que decolam em pouca pista e aviões modulares também, que é o que a gente chama, que são desmontáveis, né? Então, tem todo um fundamento. Os regulamentos são feitos em base, principalmente, em problemas reais que a gente tem na engenharia aeronáutica em si. E... desde o ano passado, decolar da mesa... Parece uma missão de guerra, para ser bem Sim, E esse é o clima, viu? Decolar uma pequena e soltar Você imagina uma mercadoria num paraquedas. A competição acontece anualmente lá em São José dos Campos, né? É no DCTA. Do DCTA, ali, de lá, né? E a gente está falando de em torno, acho que 60, 70 equipes do Brasil todo. Mais, Dá até mais, mais. né? Dá uns 1000 alunos. Então imagina alunos do país inteiro, todos reunidos lá. É difícil até achar hotel. Quando a gente pesquisa, é uma luta se você não for com antecedência. Tem que marcar com antecedência. E ali realmente é uma arquibancada grande, muitas pessoas apaixonadas por aerodesign vão lá assistir. É uma torcida grande, então é um evento que muitas pessoas desconhecem, mas quando começa a conhecer, participar, acha incrível. Então é uma participação grande, por isso que até eles prezam muito pela segurança, né, que o Márcio comentou, porque como tem muita gente em volta, né, e é um aeroporto de uso real também, então tem hora que até é parado a competição para descer, subir, decolar, né, a pousar um avião, então às vezes paralisa para acontecer isso, mas é toda uma segurança porque a gente está num ambiente, né, em que tem que ter todos esses critérios, esses cuidados, e com muita gente em volta, com muitos alunos, né? Mas a interação entre eles, entre essas várias universidades, é algo para mim ímpar, né? Legal demais. Muito legal. Legal. O último campeonato que vocês ganharam, qual que foi o projeto? Então, na classe Advanced, a missão é totalmente diferente, né? Então, ano passado aconteceu a mesma coisa que esse ano aconteceu com a Micro, que mudou totalmente o regulamento pra gente. E a missão do ano passado foi o seguinte: a gente tem um avião que deve... Uma nave-mãe que deve carregar um planador embaixo e alijar ele lá em cima, e ele com um sistema autônomo deve pousar num ponto que o computador tem que ir até o ponto sozinho, né? Nossa, aí já mudou. Pré-programado. É a questão da classe Advanced, é justamente o que o professor tinha falado, que é com mais ênfase em sistemas embarcados, em sistemas de controle, principalmente, que é uma necessidade da indústria muito grande hoje, e esse é o foco dessa categoria. E a estratégia, né, do investimento grande, eu acho que nessa equipe, né, que a gente fala, não é questão de desmerecer, não, mas é a questão de ser a equipe principal que a gente fala, é por causa de ter essa sinergia do nosso campus, né? Da nossa faculdade aqui, que a gente tem os 2 cursos, que é Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica de Telecomunicações. Então, a junção desses 2 cursos é o que favoreceu, né, e vai continuar favorecendo a equipe, né? Esse conhecimento que foi passando, principalmente sistemas embarcados, junto com toda a noção da engenharia aeronáutica. Então, esse é o diferencial e por isso que a gente foca bastante nessa categoria. Então, no caso do Augusto, do Márcio e do Miguel, vocês 3 estão em engenharia aeronáutica ou não? Ou tem algum que está em engenharia elétrica? Nós 3 somos da aeronáutica, mas hoje temos membros da eletrônica e telecomunicações na equipe. O Arthur... Tem mais só para o pessoal que está assistindo a gente em casa, na equipe de vocês tem diretor, tem coordenador, tem gente de marketing, é isso? Sim, tem uma organização bem complexa até a equipe. Uma equipe que parece uma empresa. Exatamente. Emite uma empresa, né? Então a gente tem, claro, tem o coordenador, o capitão. O capitão, né? Que faz toda essa interlocução.
Aí nós vamos ter as diretorias aqui, então tem a diretoria de manufatura, tem a diretoria de engenharia, marketing, diretoria de engenharia, de administração, que aí junta o marketing com compras e toda essa parte de administrar realmente os recursos da equipe. E as diretorias dessas três. E aí, abaixo você tem abaixo não, né? Perdão. Mas você tem os líderes de cada área. A subdivisão que a gente tem, né, para poder ter o controle. A própria organização da equipe, ela meio que propõe essa organização de uma maneira indireta, porque você, pelo regulamento, alguns meses antes da competição, você deve entregar relatórios de cada área sobre o projeto. Como numa empresa de engenharia mesmo, a gente faria. Todo engenheiro que faz um projeto tem que entregar o relatório sobre o projeto dele, né, da área dele. E aí, no caso do aerodesign, é dividido aqui no Brasil em aerodinâmica, estabilidade e controle, desempenho, estruturas, cargas, eletrônica e sistemas embarcados. Na Advanced tem os sistemas embarcados também que... o desenho, ele, na verdade, o desenho você não entrega um relatório, você entrega as plantas, né, que elas fazem parte tanto do relatório de estruturas quanto do relatório de integração. A gente também tem que entregar um relatório de integração, que é como a gente juntou todas as áreas, né, porque a gente brinca que na aeronáutica cada área quer fazer do seu jeito, né, e é um desafio integrar todo mundo, e esse é para isso esse relatório. Nas competições, aconteceu na equipe de vocês ou em alguma outra equipe uma situação totalmente inesperada e até engraçada? Vocês lembram de alguma coisa assim? Nossa. Porque se for inesperada, geralmente é acidente. Teve do avião. Indo nessa linha da missão do ano passado, né, da Advanced, que você tem que alijar um planador e o computador tem que pousar num ponto, e é muito engraçado porque o ponto, ele vai mudando de 15 em 15 minutos, acho que ele muda. E é pra nenhuma equipe já saber onde é, né, ele vai mudando. E aí, no regulamento do ano passado, nós tínhamos uma restrição bem explícita ali sobre o planador, que ele tinha que ser construído 100% de Depron, que é um isopor, sabe, bandeja de presunto, queijo, de frios, assim, aquele material, e só reforçado com uma madeirinha ali ou outra. E a gente até entrou em contato com a comissão, esse ano continua essa regra, né, porque para segurança, porque se ele cair em alguém, ele não vai machucar, né? Não tem motor, né? Não tem motor, exatamente. Você está falando do planador. Do planador, exatamente. E aí, até no começo a gente falava, mas não vai acontecer nada, né? Acho que é tranquilo. E aí, num dos últimos voos da competição no ano passado, o nosso planador, o sistema de controle, ele não conseguiu encontrar o ponto totalmente, ele entrou na arquibancada. E aí, foi muito engraçado, porque nessa hora eu virei para um amigo nosso e eu falei... Ixi, acho que a gente vai levar bronca. Aí passou os juízes falando, que legal. O pessoal gostou, né? Mas justamente foi feito essa regra de ser um material mais, não frágil, mas um material mais tranquilo, justamente para esse tipo de episódio, né? Então, que bom que se tornou uma situação engraçada, né? Porque... não foi trágico. Não foi trágico. Né? Se fosse um planador de metal, aí poderia ser trágico, mas foi tranquilo. Essa situação... Acontece muita coisa, né? Mas... Eu queria perguntar uma coisa. Eu queria perguntar aqui para vocês todos, né, se esse tipo de atividade que vocês participam é bastante importante para a formação acadêmica de vocês, até que ponto é importante isso? E até fora, né? E até fora. Não, com certeza, isso sem dúvida nenhuma. Para mim, eu até posso falar que eu sou um aluno de começo de curso, eu estou no 2º ano ainda. Cara, é essencial, é algo essencial pra gente, porque o aerodesign, como vocês até fizeram a comparação, a gente se organiza quase como uma empresa, porque a gente precisa fazer um projeto aeronáutico, como vocês viram no regulamento, parecido com o que uma empresa necessita. Então, o aerodesign, ele faz com que a gente aplique na prática todos os conhecimentos que a gente aprende no curso, todos. Então, é algo essencial pra gente. E eu digo mais, né? Eu também vendo lá na parte que a gente tem na universidade, a mentoria, que é para acolher esses alunos do 1º ano, eles têm uma grande vontade de participar dessas equipes, dá o senso de pertencimento à universidade. E aquele senso da pessoa querer participar, né? Participar da universidade, querer estar mais lá. Eu fico assim, admirado que os meninos, eles viram noite dentro da universidade fazendo avião.
né? Nossa. Não é um evento raro, não. Não é um tá? evento raro. Acontece. Lembrando É que muito- isso é além do curso, né? Então, Ser vocês têm um engenheiro curso. tem que ser meio assim, né? Tem que ser Isso é meio... meio louco. Eles- né? Um parafuso a menos. Então isso é uma coisa admirável, porque eles realmente estão quase todo dia lá, praticamente, né? Que eu encontro, sempre que eu tô saindo lá da universidade, encontro eles lá. Eles viram à noite, principalmente perto da competição, mas eles já, desde agora, já tá no projeto, já vai fazer o teste, né? Logo a gente estava vindo já programando os testes de voo, né? Que é bem antes, que a competição vai ser, esse ano tá em novembro, né? Final Novembro, mas a entrega de relatório, como eu falei, ela tem que ser uns meses antes, né? Justamente para a comissão ver se não tem nada que talvez não possa chegar lá em São José, não ter uma surpresa, né? E aí a entrega de relatório tá para a segunda semana de agosto, acredito. E aí um dos pontos muito fortes que o relatório, a comissão pede, são os testes, né? Então a gente tem que construir bem antes, justamente para fazer esses testes. E eu queria até destacar, né, para provar, né, a competência da equipe, né, da equipe aqui de São João. É a primeira equipe da classe Advanced que conquistou o Prêmio Embraer de Excelência de Engenharia, né? Então, além de ter as classes, tem meio que um prêmio que é o prêmio como se fosse a melhor equipe dentre todas as equipes. Vou simplificar assim, simplificando não é bem assim, mas é justamente o nome, né? Excelência em projeto. projeto. É o projeto que mais impressionou. Talvez não seja o melhor, mas é o que mais impressionou. E, obviamente, no ano passado foi a primeira vez dessa missão de alijar o planador e nos vídeos impressiona. Realmente, eu não tô falando me gabando, não, mas é que impressiona. O pessoal da arquibancada, a gente via os vídeos depois. O pessoal parava mesmo. Como a gente tava nos boxes, a gente não tinha essa noção, mas o pessoal descia a arquibancada pra ver, porque você tá jogando um avião de outro avião, né? Então foi o primeiro ano, né, que uma classe Advanced conquistou esse prêmio que fica gravado como se fosse o troféu, a gente brinca, né? Da Libertadores, que fica lá gravado. E é a primeira vez que uma equipe de competição da Unesp também ganha esse prêmio. Acho que é uma coisa importante, até porque a Unesp aqui de São João é uma unidade pequena da Unesp, se comparada com outras unidades. É a mais nova. Recente. E eu acho que vocês estavam comentando que é um desafio trabalhar dessa maneira com poucos alunos, né? Vocês queriam ter mais alunos, não é isso? Então é um desafio legal. Foi uma coisa importante, cara. Estão apresentando, inclusive, né, para o pessoal que não pertence à Unesp. Vocês estão indo em outras escolas? Sim. Nós temos alguns projetos de extensão que as equipes participam, né? Então, lembrando que quando a gente está falando da universidade, eu tenho, principalmente universidade pública, né? A gente tem o tripé, né, que se baseia na universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. E extensão é trazer essa comunidade, integrar a comunidade externa na universidade, né? Com a universidade, na universidade. E um dos projetos deles, por exemplo, é ir em várias escolas, né? Tanto escolas estaduais, né, municipais, particulares, para apresentar as competições de forma geral e os materiais, apresentar o que é um avião, os componentes. Então, vai desde escolas com crianças pequenas, né, esperando 7 anos, porque vai explicando os componentes de avião, o que é, né, por que voa, faz algumas palestras, até ensino médio que já está querendo entrar na universidade, mostrando por que participar de equipes, o que é legal, por que a universidade não é somente você sentar e ver a aula, né? Então, tem muito mais coisas. Então, eles participam desses projetos de extensão. Claro que, quando estão desenvolvendo o avião, tem a pesquisa inclusa, mas uma grande parte dos nossos alunos fazem também iniciação científica. Então, os últimos 2 capitães, por exemplo, da Delphi, né, de Advanced, foram meus alunos de iniciação científica FAPESP. Então, eles além de estar tocando todo esse projeto, também envolvem a pesquisa junto. Então, isso, para mim, é incrível. Mostra a competência dos alunos, a altura que os alunos entram aqui na universidade. Eu acho que, mais do que a parte técnica que a gente está dando para os alunos, nós estamos construindo realmente profissionais para a indústria, profissionais para a sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que tudo isso traduz bem esse sentimento que a gente tem. É interessante até comentar como... seguindo nessa linha, como o pessoal do nosso campus é engajado, sabe? Quando eu cheguei, eu não conhecia ainda o campus aqui de São João, né? O curso de engenharia aeronáutica, ele é muito novo, foi criado em 2016, e eu não imaginava que eu ia chegar e ver pessoas que realmente gostam do que fazem. Não só de aeronáutica, mas no outro curso também, porque
criar uma equipe de competição não é fácil, né? Você tem ali E manter você tem que pior manter, ainda. exatamente. E manter ainda. E praticamente a gente tá sempre criando. A Spirit nasceu, o pessoal ali tá no off, não dá pra ver. Já vão entrar. Já vão Daqui entrar. a pouco, Nasceu né? também faz muito pouco tempo e você já vê muita gente no projeto trabalhando ativamente. E é como as pessoas realmente são engajadas no nosso campo, sabe? Como o professor falou, a iniciação científica é outra parte, mas tem diversas atividades e até eu costumo falar, um professor nosso lá no campus fala, fica bravo do tanto que a gente faz coisas, você fala, pô, Eles não vocês conseguem querem fazer ficar parados. tudo. Eles não ficam parados. É impressionante. De manhã estão tendo aula. Se não tem aula de tarde, já entra para a equipe para fazer a manufatura. Aí chega de noite, já tem o grupo de estudos astronômicos, já participa do grupo de estudos astronômicos. Tem gente que tá em tudo. Aí o professor fala, e vocês reprovam na minha disciplina? Mas aí é óbvio, vocês estão em todas as Mas eu vou fazer um elogio para a Unesp. Nós estivemos na Unesp há mais ou menos um mês e meio. Foi em março? 1 mês e 2 semanas, mais ou menos. Foi o sentimento que a gente teve, que os professores, coordenadores, eles têm uma aproximação muito grande com os alunos. O que não é comum em universidade, tá? Até faculdade particular, não é comum ter essa proximidade, eles têm um carinho e eles têm essa vontade de ver o pessoal evoluir. Tá? Tô fazendo esse elogio lá pro pessoal, que a gente gostou muito de ter visitado lá o pessoal da Unesp. Eu acho que é essa característica que mais salta quando você chega lá no campus. Todo mundo percebe isso, porque pro campus ser pequeno também, né? Eu também gostei de ver uma coisa que eu observei, é que os alunos que geralmente são de fora, vêm aqui para São João da Boa Vista, ficam gostando muito da cidade. É importante isso, né? Você está num lugar que você gosta. E olha que estão longe da família. Exatamente. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. O cara que é empresário, quer desenvolver um projeto nessa área, né? De na parte aérea, né? Ele quer desenvolver ali um projeto, quer desenvolver alguma coisa. Na parte aeronáutica, exatamente. Como é que funciona? Pode chegar na Unesp, pode conversar com o pessoal vai ajudar ele a desenvolver, pode ter um patrocínio. Queria entender, porque às vezes muitos empresários aqui talvez não saibam disso. Legal. Isso é importante, né? Comentar, porque tem vários caminhos lá dentro do campus, dentro da Unesp, né? Um deles é pensando exatamente diretamente no curso. Claro que pode existir o patrocínio, uma contrapartida da equipe, né, de ajudar. E existe a fundação da universidade que pode intermediar isso para fazer essa parceria, essa colaboração entre empresa e a universidade, né? Além disso, nós temos a empresa júnior da universidade, que até eu gostei depois que até o professor William, que vai entrar depois, que é um coordenador, além de ser coordenador da equipe da Spirit, ele também coordena a empresa júnior da universidade. Acho que seria mais legal ele comentar e falar sobre isso. Que é uma possibilidade também de dar esse serviço para a sociedade, né? Para as empresas também, eles fornecem. Enfim, tem possibilidades, é legal puxar principalmente conversa com os professores, né, com a universidade, ir lá, visitar a gente, conhecer, que com certeza existe caminhos que a gente pode contribuir bastante, né, ter diferentes engenharias que a gente pode contribuir. E um ponto importante também que eu queria destacar é, apesar da gente ter cursos que parecem ser específicos, né, engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica e telecomunicações, o curso de engenharia, eu acho que ele, por si só, ele é um pouco amplo, né? Então, eles têm disciplinas de administração, de economia, né? Tem disciplinas de eletrônica. Então, são tantas disciplinas que eles vão tendo que o conhecimento não é tão restrito à aeronáutica, não é tão restrito à eletrônica, a telecomunicações. Então, eles conseguem prestar serviços variados, né? Então, eles conseguiriam também fazer outros projetos de engenharia, de melhoria de processos, né? Na linha de gestão da qualidade. Então, tem vários caminhos que a gente pode ter. E um ponto legal é que, quando a gente fala de universidade também, a gente não está falando de algo restrito à Unesp. Quando a gente fala de universidade, tem uma parceria muito legal entre as universidades, né? Dentro da pesquisa, a gente acaba fazendo vários colegas, né, de trabalho em conjunto, tanto nacionalmente e internacionalmente. E aí a gente vai trazendo para eles junto. Então, ó, tem um projeto aqui, vamos fazer uma parceria, então, com outra universidade da região, né? Vamos fazer parceria, então, com outra universidade internacional que já tem um know-how melhor, já tem um conhecimento maior nisso. Então, a gente tem também essa capacidade, né, de estar de juntar vários especialistas. Então, esse é um ponto importante. E a Unesp sempre vai estar de portas abertas aí para todo mundo que tiver esse interesse de colaboração, viu?
Eu diria que, tipo assim, a gente até seria muito feliz de receber uma proposta assim, porque muitas vezes a gente está buscando isso mesmo. Superar desafios, fazer coisas novas. Por isso mesmo que a gente faz parte do aerodesign, robótica, para justamente fazer coisas novas e, tipo, pôr em prática o nosso conhecimento. Essa é a finalidade final. Com certeza, cara. Acho que tem um desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal, cara. Sim. Vocês estão vendo ali coisas, a gente até brincou que parecia uma empresa, tem diretor marketing, tem diretor não sei do quê, mas vocês vão aprender muita coisa ali. É perrengue mesmo, tem que ser perrengue, porque quando vocês estiverem lá fora, e vocês vão estar lá fora com certeza, porque quem faz parte de equipe, quem é empresário, ele vê isso. Ele vê o cara proativo, tá? Ele vê o cara que é proativo. Ah, pô, eles estavam naquela equipe, pô, que legal. Se o cara estava na equipe, ele passou perrengue, eu vou querer ele aqui na minha. E eles podem... Tem comprometimento. E lidar em equipe não é fácil. Lidar com certeza não. Eu ia perguntar se não tinha esse tipo de... Não Eu- são só flores. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa totalmente diferente depois da Delphi, porque tanto questão do amadurecimento pessoal, como você falou, no profissional e no acadêmico, porque você tem experiências diversas, principalmente lidando com as pessoas, né? E isso é uma coisa tão boa, porque às vezes as pessoas acham que brigar é sempre ruim, né? Mas você tira o lado bom, né? Você tira o lado bom tem de... que ter tem que ter ali a de- divergência, né? De você saber que não é pessoal, sabe? Nunca é pessoal. E a gente sempre entra em um consenso, dá certo. E eles têm tanta vontade que dê certo que muitas vezes um quer impor, às vezes, a ideia em cima do outro, quer fazer. Aí, pequenos momentos, tem que ter uma... Não vai voar, Quando vai dá voar, não vai 5 voar, da então manhã deixa. do dia pré-voo, aí ninguém mais é amigo, né? Porém, dá tudo certo. O aprendizado é sensacional, gente. Então, beleza, vamos lá conversar agora com o professor William. Vou dar a palavra para ele, porque eu não entendo nada disso, mas eu estou muito contente de ter vocês aqui e de saber que a Unesp tem esses projetos maravilhosos que eu nem sonhava. Para mim, que fosse só uma vida acadêmica, mas que não tivesse tanta coisa maravilhosa assim na prática. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, né, e é de extrema importância, né, para a gente, né, divulgar, né, todo esse trabalho que é feito ali dentro, né. A universidade, né, ela está ali para servir toda a população, né, principalmente a população aqui de São João da Boa Vista, né. Então, é muito importante para a gente também ter esses canais, né, de comunicação, de mostrar o que a gente tem na universidade, né. Até uma pergunta, né, que foi feita anteriormente aqui, né, dessa questão de parcerias, de extrema importância para a universidade. A gente quer extrapolar os muros, não somente com os projetos de extensão, né, mas também com parcerias, né. A gente é um curso de alta tecnologia, né, de bastante inovação, que estão 2 cursos high-techs ali, né, que é engenharia eletrônica, telecomunicações e engenharia aeronáutica, né. Então, é bastante importante. E os grupos de competição fazem bastante esse papel, né, da interlocução com a sociedade, né. Sim. Não só participando das competições, como também, né, buscando parcerias, buscando patrocínio, buscando fazer ações de extensão, né, e se organizando ali dentro também, né, sendo uma coisa extra curricular, vamos dizer assim. Até depois eu vou querer entrar um pouquinho mais nesse assunto de parceria, de novo, né? Mas eu quero apresentar o Vinícius. É isso, Vinícius? Eu sou Vinícius, eu sou capitão da equipe. Você perguntou de estrutura para eles também. A nossa tem essa estrutura também. Eu sou capitão, a Manu... Qual que é a tua equipe? Spirit. Beleza. Aqui, Beleza. Spirit. E a Manu é a nossa diretora de administração, ela vai se apresentar também. Tem a Ana. Então, tem vários diretores, tem diretor de projeto, porque diferente da equipe Adelphi, a gente não tem um projeto único. A gente compete em várias categorias. Dá alguns exemplos. Tem o combate, que é briga de robô. Sabe Netflix? Legal, Eu trouxe legal. pra mostrar pra vocês aqui. Agora eu gostei, agora eu gostei. Aí tem o de corrida, aí tem o de sumô, que é esse aqui em específico. Tem vários tipos. Tem o de futebol. De sumô? Tem o de hóquei. Tem vários tipos de competição em uma só. Então não é um projeto único. Cada um tem sua própria regra, que a gente tem que seguir, igual o projeto deles, por assim dizer. Mas tem várias competições em uma só, sabe? É bem grande. Acabamos de voltar de Mogi das Cruzes, que a gente teve competição agora. Tinham, acho que, mais de 600 inscritos. Foi super grande. Lotou o ginásio da cidade, uma faculdade com alojamento. O prefeito foi falar com a gente. Foi algo muito grande, sabe? A gente não conhece muito por aqui, mas é bem interessante. Parece que o cenário no Brasil tá melhorando isso, né? Sim, e Eu não escutava muito aqui no Brasil disso, E antigamente. só dando um adendo também, né?
lotou o ginásio uma competição internacional que trouxe vários competidores, né, de outro lugar, Sim. do México, da Colômbia e de lugares até mais longe ali, né? Então, Legal. Romênia. Nossa! Então é uma troca também bastante interessante, né, ver essa troca, né, do nosso aluno com essas parcerias internacionais e tudo mais. Tem Então, camisa bastante. nossa fora do Brasil, pra você ter uma noção. Os caras gringos vieram pedir nossa camisa tão bonita e gostando da Tô gente. falando, é igual o time de CBLOL, cara. CBLOL Tô não, falando, velho. Aí fica até uma dica aí, para quem quiser patrocinar a sua camisa, a sua pra fazer um logomarca, time, né? vai lá para fora também, né? É legal. Ah, Olha, você sabe que eu e o Hermete temos um escritório e nós gostamos de patrocínio, viu? Nós vamos patrocinar o uniforme. E a gente gosta de patrocinar. Não, olha, eu quero, quanto sim, mais mas- bonita essa camisa, melhor. é legal a camisa, viu? Legal. A gente tem também a Emanuele. Isso mesmo. De onde você é, Emanuele? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Puxa, isso E é da mesmo. equipe Spirit também. Exato. Como o Vini falou, eu sou diretora administrativa. Meu Minha Deus. função, basicamente, é ser praticamente o braço direito dele. A gente cuida das compras da equipe e da organização geral mesmo da equipe. Por exemplo, dos ingressantes, é principalmente a responsabilidade da nossa área. Junto com a gente aqui no setor administrativo, a gente tem o marketing, que a Ana está aqui fazendo ele hoje. E também a gente tem a relação externa, que é uma área da equipe que busca patrocínio, que busca informações de outras equipes, porque a gente vai conversar mais sobre, mas a robótica, a gente valoriza muito essa troca entre as equipes. Então, o conhecimento não é algo que a gente mantém só entre a equipe. Se a gente desenvolve algo novo, a gente quer compartilhar com os outros, e é uma cultura que a gente, ano passado, quando foi a primeira vez que a gente participou da competição, a gente ficou impressionado, maravilhado com isso, porque realmente as outras equipes que veem que a gente é mais novo pegam na nossa mão e falam, olha, isso aqui funciona melhor. Que ano E que é você muito tá? legal. Desculpa perguntar. Eu tô no 3º ano da faculdade. E o administrativo é o quê? Tipo, tem que fazer burocracia, mandar o que vocês... Né, cuidar de compras, às vezes mandar lá no campeonato o projeto de você, o pré-projeto ali, tem isso também ou não? Na verdade, na robótica a gente não tem que enviar esse pré-projeto igual tem no aerodesign. Realmente a gente chega com o projeto lá e muitas vezes o projeto ele é alterado durante a competição. Porque assim, a robótica é meio imprevisível, acontece no meio do caminho um componente queima e a gente tem que dar um jeito ali para resolver. Às vezes a gente pega emprestado com outras equipes. Improviso. Com outras Exatamente. equipes? Com outras Empresta aqui equipes. esse chip Há uma aqui. troca muito grande. A gente principalmente trocou materiais com o pessoal do México, uma equipe que era de alunos do ensino médio. Nossa. Então a competição pegava desde o ensino médio até a superior. O primeiro de competição, ele é focado mais para crianças. Então, tem competição de robótica voltada pro Lego. Sabe aqueles kits e tudo mais? Tá. Eles também competem na Eu oficial. já vi escolas em shoppings Sim. que você matricula a criança lá e é tipo isso, sabe? A minha Eu escola falei, tinha cara, o moleque Lego. vai crescer um crânio se fizer isso aqui. Tem a robótica de ensino médio, e no Brasil compete, mas tem muita criança de fora que vem competir aqui. E na oficial mesmo, que seria a Advanced deles, que é a nossa, que a gente compete, tem muita gente de fora e principalmente criança. Muita criança. Tanto que o campeão, acho que ele foi segundo lugar. Ele é um menino, amigo nosso da outra equipe, ele tem acho que 7 anos. 7 anos. 7 anos. O pai dele é capitão da equipe e assim, Tá ele é um explicado, talento. Ele é Moleque muito Não sei, né? Tem toda uma Não tem equipe idade. por trás, Não né? tem limite de idade. E o que ela colocou aqui é bastante, a Emanuele colocou aqui é bastante interessante também, que a gente pensa numa competição, chega lá com o robô e compete. Não, a gente chega lá com toda uma infraestrutura para construir um robô lá em cima das mesas. Então, são todo mundo com equipamentos de solda, equipamentos variados ali, né? Multímetro, osciloscópio, todos os componentes, uma bagagem que a gente leva para O ficar... osciloscópio é aquele que tem uma telinha que fica assim. Isso. Parece cientista aquilo. Isso, então tipo, todas as equipes montam essa infraestrutura ali justamente para alterar, consertar, modificar os robôs ali na hora. A gente faz testes antes, então é tudo ali. Quantos dias dura a competição? Assim, é um dia, 2 4 dias? dias. 4 dias. E normalmente são em feriados, então eles pegam o feriado na quinta, na sexta, e vai de quinta até domingo. Então são 4 dias e é complicado, porque a gente não tem hotel, por exemplo. Lá eles vão alojamento. Então a gente dorme no chão, numa faculdade. É muito legal. Parece ruim, mas é muito legal. Faz parte da experiência completa. Dorme em barraca, dorme com colchão no chão. Toma banho gelado. E é muito bom. Parece ruim, mas é legal. Faz Quando parte você da tá- Vai formação. patrocinar com barraca vocês. Essa parte de formação dos alunos, né? Essa é a nossa mascote. O Fumaça, quê? a gente tem uma mascote. Legal, legal.
Exatamente. Ah, Que um dragãozinho. bacana. É um dragãozinho. É a fumaça. É a fumaça. Mostra aí pra câmera aqui. Que legal, que legal. Que bacana. Pô, bom, a gente tá com o Fábio aqui da Vortex, é isso? Olá, sim. Meu nome é Fábio, estou no 3º ano da faculdade e atualmente sou diretor administrativo com o Manu, só que no caso da Vortex. E já pegando alguns tópicos que ela também mencionou, na casa da Spirit, sendo nessa parte, lidando no quesito da Vortex, que ela já, assim, questão de tempo de criação, ela é a segunda, das 3 equipes, ela é a segunda mais velha, ela é de 2019, veio depois da Delphi, antes da Spirit. E nos últimos anos a gente ficou um pouco parado até, porque nem a gente estava conversando no caso da Delphi, que muitas questões a gente envolve questões internas, brigas, problemas e tudo mais. Então, tipo, é um problema, assim. Então, tipo, esse ano a gente pegou muitos alunos que estavam, vamos dizer assim, insatisfeitos com a situação que está na equipe, muito questão de a liderança que está na época, e a gente se juntou para conseguir mudar essa situação. Então, foi feita essa mudança de gestão, agora faz 2 meses, assim, e a equipe... Funcionando. Sim, a equipe, de certa forma, a sua maioridade é formada por pessoas do 4º ano em diante, então, seja, pessoas que estão terminando a graduação, e a gente agora fez um processo seletivo para o pessoal que reentrou recentemente, nesse ano de 2025, e alguns anos de 2024, de 2023 só tem eu, de 2023 só tem eu. Então, a parte, pelo menos na minha área de administrativa, que também tem as áreas todas, o que difere das outras equipes é que a gente tem a área que, por ser um rocket design, modelismo de foguete, a gente tem uma parte que mexe com a propulsão, no caso, que é já uma área específica, como a Delphi, que tem a parte de estruturas, aerodinâmica, porque o foguete ele tem que atravessar a barreira da atmosfera, então envolve todas essas partes, estruturas. A gente tem esse adicional que é mais focada na parte do combustível assim, do foguete, porque de forma bem simplificada, um foguete, de maneira geral, eu até fazendo parte dos projetos de extensão, que geralmente eu que vou representar a Vortex afora, muitas vezes o que eu simplesmente falo para a criança é o que você tem que se preocupar é a questão do piloto e do combustível. Porque, de forma bem banal, assim, simples, o que vai levar, por exemplo, o Homem à Lua, além de ser ele todo o comando, é o combustível. Você vê da missão Apollo 11, todo aquele foguete grande, vamos dizer assim, 4/5 daquele foguete é por combustível e que ao lançamento todas aquelas seções foram deixadas no espaço como um lixo espacial. Então, seguindo isso, na parte da equipe, o que a gente difere nesse caso tem essa área de propulsão e agora com essa recente mudança de gestão, vamos dizer assim, a gente está meio que nessa missão de reestruturar a equipe inteira e nesse processo seletivo a gente pegou o pessoal assim, a gente não quis pegar um número tão grande de alunos porque a gente quer se organizar, todos os pessoal veteranos se organizar, também ver questão da graduação, porque como está chegando no final, a graduação começa a ficar cada vez mais desafiadora, principalmente a questão de estágio. Já é um curso extremamente difícil, né? É um curso muito difícil. É um problema que todas as equipes, que todo mundo, de todas as equipes, todos os alunos se enfrentam. O pessoal da Spirit, da Delphi, todo mundo tem essa questão de a gente poder correlacionar o tempo dos projetos de extensão à graduação. Então, tipo, no caso da Vortex, muitos estão já indo para os seus últimos anos, então vem principalmente questão de estágio. Então, uma missão que, vamos dizer assim, da parte de administração, que é eu junto com o capitão, que não pôde estar presente hoje, conseguir organizar, reestruturar a equipe. De certa forma. Então, eu até agradeço por estar aqui com vocês nessa oportunidade de poder a gente que agradece, estar falando que a equipe vai voltar, está voltando. A gente já tem o planejamento para a competição que a gente participa, é a LASIK, que é a Latin America Space Challenger, que é a maior assim, na América Latina, é o que a gente consegue ter acesso, que ela é feita pela vamos dizer assim, também tem a LASIK, que já é voltada para o órgão público brasileiro, que a gente se reúne em várias cidades, mas é escolhido um determinado local do estado de São Paulo, de prioridade, em que todas as equipes de diferentes universidades públicas, privadas, estaduais, se reúnem com seus
rocket design, seus foguetes, para fazer a missão. A missão até então não foi mudado, que nem as equipes têm seus próprios estatutos, não foi mudado. É uma missão de foguete, que a gente, determinado comprimento, o que eu não tenho informação certa do que está sendo planejado para esse ano, que essa não é a área, mas do ano passado era questão de 1,5 metro o foguete. Então, em que ele é lançado de determinada altura, com determinada carga, e feito uma missão de recuperação. Missão de recuperação, hoje em dia, a gente consegue muito ver as que o Elon Musk faz, que é todo aquele corpo do foguete voltar na estação para ser reutilizado. Meio que uma missão de recuperação, de certa forma, é isso. Você Ontem teve até o lançamento, né? Teve. Isso daí ele faz toda semana praticamente. Então, a Vortex tá, né? Então a gente da Vortex tem esse trabalho. Gostei. Acho que poder passar pro pessoal agora, eu não sei. Pode falar. Não, aqui eu não sei. Aqui um atropela o outro, eu queria saber o que ele está carregando. Então, aí, né? para chegar aqui, eu queria contar um pouco de como foi criada a equipe, porque eu acho que vale a pena falar. A gente cursou uma matéria, no curso de eletrônica principalmente, e essa matéria, o projeto final dela, toda a nota, era provindo de um projeto. E aí, a gente está no curso de eletrônica, né, um projeto, e tem um microcontrolador, que é um Arduino, que é basicamente, você vai programar ele e ele vai fazer todo o resto funcionar. Então ele vai ativar o motor, ele vai ativar o sensor, é um computadorzinho. E aí, a gente começou a ir atrás. Tiveram amigos que fizeram uma casa inteligente, então quando a temperatura caía, subia no caso, ligava o ar-condicionado sozinho. Outro fez um dispenser de comida para cachorro. Porém, a gente pensou em um carrinho robô, que a gente queria. E aí, como base para isso, a gente pesquisou na internet e achou que existia um robô chamado Tracking. Era um robô que se locomovia por GPS e tinha que desviar de objetos. E a gente começou a copiar esse projeto, né? Porque é muito mais fácil se basear por um projeto na internet, e começamos a fazer. E quanto mais a gente se aprofundava, mais a gente descobriu que tinha uma competição por trás. A gente não sabia, igual você mesmo falou, a gente não sabe que existe isso. Porém, a gente começou a pesquisar, viu que tinha robótica e gostamos bastante. Então, a gente começou a fazer um pouco, fazer. Acabou a matéria. Nós gostamos tanto que queríamos criar uma equipe. Juntou eu, a Manu, outros amigos, tinham acho que 5 ou 6, e falamos, vamos fazer uma equipe. Só que, óbvio, que é muito difícil, né? Tirar do chão uma equipe, é nova. Nós somos mais novos aqui. Foi criada em 2024 a nossa equipe, primeiro semestre. Tem um ano praticamente de equipe. Bem recente. Então, essa matéria foi oferecida no final de 2023. Aí, acabando o ano, nessa virada, a gente fez esse projeto, gostou e foi pra frente. Porém, a gente percebeu que era muito caro, era muito complicado. Porque só para entender, você que quis montar. Isso, eu com outro amigo fizendo a matéria. Chegou no William, professor. O William chegou agora há pouco, tinha outro coordenador. Aí houve uma troca, mas agora é o William. E tem mais 2 também, não é somente o William. Só ele pôde comparecer aqui hoje. Mas a gente pegou e falou, beleza, esse projeto é muito difícil, vamos fazer um mais simples. Então, é o Sumo, que é basicamente esse robô, que tem um círculo de 1 metro de diâmetro praticamente. Aí são 2 robôs onde eles têm que se empurrar para fora. E ele é bem mais fácil. São motores, um motorzinho forte, ele parece controle remoto. Ele parece um caminhãozinho, uma escavadeira. Isso aqui é porque o outro robô vai vir e quanto mais rente ao chão, mais fácil de erguer o outro. Porque se for chapado, ele vai enfiar por baixo de você, vai te erguer e te tombar. Aí você então ele faz esse... Ele vai aqui, aí ele vai andar reto, o outro vai rampar aqui, ó, como se fosse uma rampa mesmo e tombar. Entendi. E aí se ele ficar parado por 10 segundos, ele perde. E aí, calma que eu vou chegar aqui nessa hélice, pra você entender. A gente teve uma prova de conceito. Então a gente teve em 1 mês um tempo para fazer um robô. A gente fez o robô e foi pra competição, lá em Mogi das Cruzes. Foi um robô teórico nosso, que a gente tinha visto na internet, sem ideia alguma de como funcionava. Chegando lá, era distoante. Tinham vários robôs e o nosso. Dava pra saber que o nosso não era igual ao deles. O deles era tudo baixinho, com lâminas, rampas, motores fortes. O nosso era um quadrado com roda. E aí a gente ficou, meu Deus, que isso? Enfim, participamos, igual a Manu falou, tem uma troca de informação muito grande. Então, na robótica não tem segredo. Um quer ajudar o outro, porque o melhor que vença. Não tem muito esse guardar segredos. Então, a gente voltou pra casa. Isso é legal, cara. Isso é legal. Fizemos muitos amigos. E, com isso, a gente fez o projeto final, que agora é o atual, no caso, né? Então, desse 1 ano de lá pra cá, a gente fez um novo robô. E esse robô também continuava sendo no Sumo. Porém, a graça pega aqui pra você, viu? É pra você, trouxe de presente. Óbvio que é uma simulação, não é o oficial, mas tá vendo essa hélice? Do ano passado pra cá, a troca de ideias com os outros cursos, porque o pessoal fala robótica, é eletrônica, mas não é. É os dois, porque a mecânica é basicamente aeronáutica. E eletrônica em si, a programação, tem uma troca muito diversa, assim, entre os cursos. Então, o que a gente pensou? Este robô, na categoria dele, pode ter no máximo 10 por 10 centímetros e meio quilo de peso. E
O fator limitante ali que mudava de um robô para o outro era o motor mais caro, porque quanto mais caro, mais forte, e era isso. E a gente falou, pô, a gente está aqui na faculdade, tem pesquisa, tem inovação, a gente está num lugar que incentiva a gente a ter ideias. Por que não ter ideias? Então, conversando com outros cursos, entre a gente colocou uma hélice. Por quê? De verdade, a hélice gira e joga ar para cima. Então, quando ela joga ar para cima, o robô afunda. Ele ganha peso. Legal. Então, na pesagem oficial, que tem uma pesagem, ele tem meio quilo. Porém, quando você liga ele vai para 1,2 kg. Então, a gente não tem o melhor motor, a gente não tem o melhor design. Vou alterar a regra no próximo. Então, isso que é interessante. Na competição que a gente foi agora, você tem uma noção, no último ano... Mas isso é legal, porque vocês usaram a cabeça. Então, vocês usaram a cabeça. No último ano, a gente competiu e a gente não ganhou nada. Óbvio que a gente foi só para passear ali, aprender a conhecer e tudo mais. Porém, este ano, de 120 robôs, a gente ficou em 13º. Com um ano de projeto. Caramba. E esse robô de hélice, pra você ter uma noção... Quando a gente mostrou, na pesagem e tudo mais, o pessoal ficou meio assim. Aí trouxeram o diretor, o organizador do evento. Ele ficou meio assim também. O hélice era exatamente igual a esse? Não, eu posso mostrar uma foto daqui a pouco, mas o robôzinho. é diferente. Eu vou pegar ela aqui rapidinho. Mas basicamente ele chamou o terceiro cara, que é o cara que organiza o sumô em si. Igual eu falei, tem várias competições, várias categorias, mas o sumô quem organiza é um moço que vem do Japão. E aí ele veio e ele pegou e falou, pessoal, seguinte... Vou deixar, mas vamos ficar de olho. Enfim, deu tudo certo. Não gostaram muito, não vou negar. Agora, um mês depois da competição acabar praticamente, chegou uma notícia pra gente no grupo oficial de que eles conversaram no Japão sobre a nossa ideia e proibiram. Então a gente aqui de São João, da Spirit da Robótica, criou um negócio novo que chegou no Japão e mudou a regra mundial da competição. Olha isso, vocês alteraram a regra do jogo, cara. Eles perceberam. Mudaram o jogo. Conseguiram alterar a regra do jogo. E aí, como eu legal falei, pra tem caramba. várias competições, a gente tá migrando para outra agora, porque a gente quer inovar. A gente não quer fazer o mesmo e que vença o mais caro. Então, o combate, que é aquela batalha de robôs que explode, tem lança-chamas, você tem uma noção, ele vai de 154 gramas, tem várias categorias de peso, igual uma luta mesmo, até 32 quilos, 52 quilos, por assim dizer. Então, lá, essa inovação ela é muito bem vista. Então, como a gente está na faculdade pública, pesquisa, projetos interdisciplinares assim, a gente quer muito inovar. Então, se nessa categoria a inovação é bem vista, a gente quer muito fazer parte dela. Então, a gente vai abandonar um pouco essa e focar na que vai ter mais margem pra gente, mas vai ser mais legal, sabe? Com certeza, cara. Do que você estava contando, essa mobilização de encontrar gente e tal, eu falo, é difícil você ver em outras instituições. Eu, pelo menos, não via na minha isso. Os alunos desinteressados, coordenadores já por aqui com trabalho no dia a dia, depois ter que ir para a faculdade, entendeu? Então, o que eu vejo aí vocês falando, e nós vimos lá na Unesp, eu acho muito legal. Muito legal. E eu sei que os professores e coordenadores, eles estão querendo fazer mais, mas não dá, cara. Não. Entendeu? Não dá. Realmente uma limitação a falta de alunos. É uma limitação. A gente tem a Ana também do marketing, né, Ana? Vou passar o microfone aqui, Ana. Como é que é trabalhar no marketing e ter que estudar e trabalhar na equipe, meu? Explica pra gente. Bom, pra mim é até difícil falar, porque eu tô há muito pouco tempo na faculdade. Eu cheguei, foi no início desse ano, então, sei lá, faz uns 3 meses. Não deu nem pra... Primeiro ano. Não deu nem pra ter ainda muita noção, assim, né? Porque tantas matérias são muito básicas e, assim, do grupo mesmo, eu, tô passando ainda pelo processo seletivo. Então, eu só tô vendo, por cima, assim, como é que vocês fazem as coisas. Tanto que eu vim aqui só pra meio que ver também, aprender como é que funciona, né? Ó, daqui a pouco vão brigar comigo porque eu não tô tirando foto, hein? Vai ter que sair lá na rede social, sei lá, não sei. Vocês têm rede social? Temos. Sim, claro. Da Spirit. Uhum. É Spirit Robótica. Peraí, a Vortex tem, a Delphi tem também? Sim, a Vortex, a Delphi, todas as equipes e grupos de extensão, assim a gente tem no Instagram. Todos têm Instagram. O grupo de estudos astronômicos tem também Instagram, a gente tem disponível. Depois a gente tá passando para vocês depois. Legal. A gente, vocês podem passar depois, a gente coloca, a gente põe aqui no vídeo. Pois é. Mas então é isso, né? Eu tô vendo aqui porque eu tô com muita esperança de entrar, porque, assim, pelo que contam, parece que é realmente, assim, incrível. E falam que também umas pessoas mais velhas, né, contam que foi justamente o que fez você conseguir continuar no curso. Que deu uma motivação maior, né? Que você vê na prática, assim, o que funciona. Então, como eu também tô meio perdida no meu curso, eu acho que talvez ajudaria a dar uma esclarecida.
Não, e é legal, né, que tem toda essa infraestrutura, né, eles têm esse processo seletivo, né, onde é buscar também pessoas que estão entrando, então parece ser muito recente, assim, não, acabou de entrar no primeiro ano, mas é ela que vai acabar levando depois. Uns vão saindo e outros vão entrando, e isso tem que ser... Vai passando a tocha, né? Até a questão da competição, né, o Vinícius, capitão da equipe, né, pôs muito bem, né, de levar também alguns alunos que estão começando também para a competição, para eles já ir sentindo o clima, porque ano que vem alguns não vão vir mais, estão se formando ou estão saindo, deixando a equipe por causa de estágio, último ano, e os outros que vão assumindo, né? Então, essa troca também, né, é bastante interessante também. E a questão da motivação que ela colocou é exatamente isso, porque você chega, ela falou muito básica, tá bom, eu vou levar isso. Tá muito básico, o cálculo tá muito básico, são essas disciplinas básicas aí, né? Realmente acaba, você vai para um curso de eletrônica, telecomunicação, de aeronáutica, né? Você já pensa que no primeiro ano você já vai mexer com uma aeronave, você já vai projetar, não é, né? Primeiro você tem todo o embasamento, né, de cálculo, é um curso realmente pesado, né? E eu acho que o que motiva bastante é você ver algo na prática, você ver que tem essas possibilidades de participar da equipe, de ali dentro da universidade você ter projetos, né? Como a gente tem outras coisas, além dos grupos de competição, temos iniciação científica, temos outros projetos, né? Que os alunos também podem participar, né? E só o William? Eu falo para os alunos não pegar tudo, tá? Que aí senão, também... Meu, é pesado, Aí né? complica, É pesado. né? Eu sou um pouco exceção nesse caso. Que assim, hoje eu tô como diretor, representando o diretor da Vorx, mas além disso sou membro da parte de relações externas também da Vorx, mas da Delphi, que eu sou membro da Delphi também. Eu fui da Micro ano passado, esse ano tô com a estabilidade na Advanced de relações externas. Aí tem diretório acadêmico, tem pro grupo de estudos astronômicos e... Qual que era o outro mesmo? Já nem lembro. É muito fácil falar o que você não faz. Eu vou fazer Vamos falar, se ele não tá no Spirit, então... Ele faz no Spirit, eu acho. Então, é um problema assim que é uma coisa, vamos dizer assim, acredito que, olhando para mim, por exemplo, é uma coisa que varia de cada um. Eu consigo conciliar nesses projetos, às vezes acabo penando em uns, ou consegui se organizar de uma maneira boa, recente. Então, é assim que nem a Ana comentou, da gente poder se organizar. No primeiro ano eu não fazia parte de nenhum projeto, eu acabei chegando um pouco atrás. Então, no segundo ano já entrei na Delphi, já tinha formalizado mais no diretório. Então, é uma coisa que a gente vai se adaptando. E, tipo, os projetos meio que são uma fuga e também um aprendizado que nem se diz prático. Eu sou de aeronáutica, então, estando na área de estabilidade... que é uma área focada... que a aeronáutica é engenharia mecânica que tem a parte física de aerodinâmica. Então, uma parte de estabilidade, que nem eu estou tendo uma matéria agora, que é mecânica de voo, em que tudo que eu vi já ano passado, com um ano de antecedência, eu estou vendo a mesma coisa lá. Então, acredito que para o pessoal de telecomunicações, quando vai mexer com a parte eletrônica também, na parte, na Vortex, que eu gosto muito é que isso a gente aplica muito a questão mecânica, que a gente tem as ferramentas lá no laboratório, algumas até estamos de pegar mais ferramentas para ter mais espaço, em que a gente vá se mexendo em processo de usinagem, porque a Vortex já tem mais uma estrutura, pelo foguete ser uma peça robusta e ter queima de combustível, a gente precisa ter uma estrutura robusta de base de aço, principalmente, aço, ferro, então já entra um termo de aspecto de usinagem, que assim a gente necessita usar as máquinas que a gente tem no campus. Entendi. Existe cooperação entre as equipes? Olha, eu preciso... cara, eu não sei fazer isso aqui. Ou eu preciso dessa peça. Preciso desse componente. Tem cooperação entre as equipes? Eu acho que é até interessante falar que a gente, inclusive, divide a mesma sala. A gente divide o mesmo ambiente. Só que, assim, às vezes a gente briga por conta do espaço. Acontece porque, justamente, a Delphi chegou primeiro. Então, a Delphi tem aquele espaço e acabou cedendo. Tô vendo que o problema é a Delphi. Não. Tá colocando palavras na minha boca. O problema é a Delphi. Mas é justamente a gente tem essa troca muito grande entre as equipes, não só um apoio, às vezes, em relação a material. Tem muitas coisas que a Delphi já usou no passado que talvez não seja mais interessante, que a gente faz essa troca de materiais, mas também troca de conhecimento. Muito grande, como a gente comentou, nos nossos projetos, a gente não usa só a eletrônica. A gente procura usar a aerodinâmica, por exemplo, é interessante no seguidor de linha, que é o nosso, basicamente, ele tem que seguir a linha, só que no menor tempo possível.
E é realmente insano você ver as outras equipes que são mais velhas que conseguem fazer o trajeto em 10 segundos e a gente fez em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Desculpa, o que é um seguidor de Sim, linha? Basicamente, é uma pista... Tem diversos tamanhos. Maior que essa mesa aqui é um fundo preto. E ele coloca uma linha branca por cima. Uma fita. E aí, essa fita tem um traçado, tem um 8, tem curvas, tem vários... É muito grande. E aí, você coloca o robô no começo, e ele tem que fazer todo esse percurso e chegar no ponto inicial sem se perder. Porém, ele é autônomo. Não tem programação, tipo... Eu não vou mexer no controle remoto. Ele tem que ler sozinho. Então, o que o pessoal faz? Os mais avançados. Eles fazem o robô sair, o robô começa a andar na pista devagarinho e tudo mais. Parou. Ele mapeou essa pista. Ele tem um programa que mapeou, tem tudo ali por inteligência. Aí depois ele solta de novo, aí o robô faz rápido. Tem robô com hélice, porque é tão rápido o robô andando, e que se ele não tiver uma força para baixo, igual a Fórmula 1, ele sai voando. Então os caras têm que fazer... É uma corrida, basicamente uma corrida, os seguidores de linha. Que legal. E ela falou de troca de equipes, assim, também. Tem a troca com outras equipes que não são de competição, por assim dizer. A gente participa muito de eventos sociais. Então, tem o Ciência Feminina. Fala um pouco de ciência para eles terem noção O do que Ciência no Feminino é um projeto de extensão que a gente tem na faculdade, que ele nasceu com a intenção de incentivar que mais mulheres se interessassem pela área de STEM, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Foi um projeto que as professoras criaram em 2018 e que está aí firme e forte, porque se vocês, no dia que vocês conheceram a faculdade, vocês devem ter percebido que as mulheres são minorias no nosso campus. Tem poucas mulheres. São Vamos poucas mudar mulheres. essa realidade. Tem Exatamente, e essa é a intenção do Ciência, só que o projeto de extensão, ele busca contribuir com a sociedade. Então, a gente vai nas escolas daqui de São João, principalmente as escolas públicas e escolas da região. Amanhã a gente vai numa escola de Vargem. E a gente incentiva não só que mais mulheres se interessam, mas que todos se interessam. Porque é uma área que está tendo uma certa carência de um tempo para cá. E que as pessoas veem a beleza que a gente vê justamente na engenharia. Então, o Ciência, a gente fez uma parceria no ano passado. Não só com a Spirit, mas como todas as equipes. Tem esses eventos nessas escolas, na praça. A gente está sempre aqui na praça. Nossa. Então, a gente traz a galera, cada um apresenta seu projeto para, enfim, mostrar como funciona, interagir com a galera, mostrar que existe isso. Porque, igual a competição, igual tudo, você não sabe que existe. Tem alguma iniciativa lá com o Instituto Federal? Porque lá, molecada, eles gostam disso. Sim, eles vão nos eventos e tal. Então, a gente tem uma semana acadêmica, né, como quase todas as universidades. Normalmente, como a gente tem apenas 2 cursos, né, que tem uma alta sinergia entre os dois, a gente tem o INSET, né, que é o Encontro São Joanense, né, de Engenharia e Tecnologia, né, que ocorre todo ano, né, e muitas vezes, né, é uma semana acadêmica nossa, mas a gente abre, né, o FISP, né, e lá, tudo mais, os alunos vão, se inscrevem, participam também, né, então é bastante interessante, né, e lá tem o ensino médio, né, então uma coisa bastante importante deixar claro aqui, que muitas vezes as pessoas não conhecem o que é a Unesp, né, então a Unesp é uma universidade pública, né, e gratuita, você não paga para estudar, e muitas vezes você tromba, então essas ações na praça, essas ações de extensão, é muito para isso também, para a gente divulgar o nome da Unesp, porque muita gente não conhece. Hoje você chega, parece que é uma coisa óbvia, mas as universidades públicas em geral, muita gente acha que você tem que pagar para estar lá, que não é o seu lugar ali, e realmente não. A gente tem bolsas para quem não tem condição de se manter, né, socioeconômicas, tem várias outras formas que você pode vir aí, né, pleitear para conseguir, né, se manter, se estudar e ter uma educação de qualidade. Ela é muito importante. E eu queria já convidar, porque eu tenho um único neto, ele está no ângulo, tem 7 aninhos, e eu estou ouvindo essas coisas aqui, morrendo de vontade que vocês passem lá. Né? O Fernando Najib é uma pessoa espetacular, o dono da escola, ele vai ficar imensamente feliz. A gente fez uma ação recentemente. Vocês foram lá? Não, no ângulo não, mas a gente fez recentemente se quiser, uma... a gente pode participar. Sim. Adora passa os participar. contatos. E recentemente foi a idade, foi com 5, 6 anos, nosso público, Foi. que a gente fez uma ação em... No SESI foi agora. No SESI, mas depois agora a gente foi para... Eu esqueci o nome, para Vargem Grande do Sul. E o público realmente tinha essa idade, né? Em torno de 6, 7 anos. Então, eles ficaram muito interessados. Foi muito legal a experiência, né? Eles falam super bem, se lidam bem com as crianças. Sobre isso aí, que ela falou que a robótica, a extensão me ajuda bastante. E sim, porque é maçante o curso, tem que distrair e tudo mais. Muito maçante. Porém, essa troca com a comunidade é muito boa. E o que a gente fez? Nosso processo seletivo, por assim dizer, ele não é, uma entrevista, faz isso, faz aquilo. Não, a gente quer que forme um profissional bom, que agregue na sua vida. Então, nosso processo é basicamente
eles fazerem um projeto para apresentar nas escolas, da forma mais intuitiva, da forma mais visual, que qualquer um, mesmo sem conhecimento algum de robótica, possa fazer, para que se tiver aquele interesse, a chama crescer e ele poder participar e levar para frente. Então a gente participa do SESI. Várias crianças de 5 a 6, 7 anos. Imagina daqui uns 10 anos. Se elas gostaram dessa apresentação, elas podem seguir carreira, fazer uma faculdade. Então tem que despertar isso e tem que fazer de forma muito boa. Porque toda essa área de engenharia aí tem uma certa resistência, né? Muitas pessoas não se acham capazes de aprender matemática, de aprender cálculo, não é mesmo? Então precisa desmistificar isso. No fundo, é dedicação e interesse. E fazer na prática mesmo. Igual você falou, a proatividade é o diferencial hoje em dia. Então, se você é proativo, o nosso processo seletivo tem isso também, mas a gente não quer saber quem que é o melhor que faz aquela coisa. A gente quer saber quem está indo atrás. Exato. Só um adendo que você tinha comentado, que eu achei muito interessante, que é as pessoas têm essa questão de não saber ter noção de se qual é boa em matemática, na área de exatas de forma geral, mas também os cursos que a gente tem no nosso campus, que é engenharia aeronáutica e de telecomunicações. Porque se a gente for olhar no contexto geral, escola pública, não tem muitas escolas públicas que oferecem. Né? Então, é muito restrito. E o campus nosso, com 16 anos, que é o campus mais novo da Unesp, mais novo que a gente tem mais de 20 anos, então, tipo, isso mostra, e os grupos de competição demonstrando todos esses ganhos em competições a mundo afora. Então, e a gente consegue ver o excelente trabalho que os discentes estão realizando, o campus está tendo, e os alunos estão demonstrando isso ao mundo afora. A Delphi, no seu 3º ano, já virando exemplo entre as equipes de competição no design. Perdão, fugiu. A Spirit agora sendo cancelado pelo japonês. Mas foi um cancelamento bom, cara. Foi. A gente já esperava, na verdade. A gente já foi com esse intuito que a gente vai mudar a regra, né? 11 anos agora, né? 16, 11 anos o campus físico. 11 anos campus. 2003 foi quando veio o primeiro curso, né? Engenharia Eletrônica e Telecomunicações começou em 2013. Né? E o campus começou a fundar, né, o William, foi em 2016 para... Isso, o campus em si, né, que a gente ficou, né, vocês usavam a estrutura da Unifeob, né? Da Unifeob? Da Unifeob. Foi isso mesmo. A gente usava uma sala da Unifeob. Só que hoje nós... Deixa ele terminar, né? Que isso aí é que o professor pode também complementar, mas pelo que eu tenho conhecimento, no começo nem era aeronáutica, telecomunicações. Depois foram entrando-se esses cursos. Mas, assim, o campus de São João do Boa Vista tem esses 16 anos aqui pegando já desde a Unifeob. Sim, então, sim. Né, a gente começou somente com o curso de eletrônica e telecomunicações. Na verdade, era só engenharia telecomunicações, desculpa, né? Aí viu-se que a grade, né, poderia ser mais ampla, porque eles têm muitas disciplinas voltadas para a eletrônica. Então, se abriu esse leque, então virou engenharia eletrônica e de telecomunicações, né? E o curso de aeronáutica veio depois, né? Veio logo em seguida, né? E o nosso campo está em expansão. Então, a gente divide a mesma sala, tem as brigas logo, que a gente precisa de mais espaço. Então, a gente está com a terraplanagem de 2/3 a mais do nosso terreno pronta, né? Onde a gente vai começar agora com a parte de construção de outros prédio de pesquisa, prédio para alojar, né, as equipes de competição, né? Que eles precisam de espaço. A gente está, na verdade, com um prédio sendo em construção, um prédio administrativo, né? Então, isso vai liberar mais espaço. Consequentemente, a ideia é que futuramente a gente tenha as nossas salas ali, né? Ou uma sala bem mais ampla para acomodar todas as equipes. Não, vai né? ter, então, vai ter, sim. Tá espetacular. Tá ficando espetacular lá. Tá, então estamos crescendo bastante, né? Gostei, Lucas. E você pensa que... vai arrumar. Você pensa que uma faculdade pequena, por assim dizer, nova, não vai ser tão legal. E você tem esse preconceito, querendo ou não. Sou de Campinas, então lá no Unicamp é outros 500, é uma cidade universitária, é muito maior. É uma cidade Porém, inteira. tem os pontos muito bons, que é a troca, igual já foi falado. Tipo, eu conheço meu professor, eu não sou mais um, ele sabe quem eu sou. Isso. Oportunidades aparecem, então se você é proativo, se você vai atrás, como tem menos gente, você se destaca muito fácil. Então, o ponto bom é ser pequeno, é que você fazendo, você tem recompensa, sabe? Verdade. O contato é muito bom, o estudo é muito bom, é todo mundo muito unido, todo mundo se conhece, você sabe mais de todo mundo da faculdade. Onde você vai saber, onde vai ter isso, sabe? No Unicamp, pô, impossível, sabe? Então, óbvio que é pequeno, parece meio ruim, mas tem uns pontos muito bons que são bem legais, sabe? Queria saber se vocês viajam para o exterior ou não tem esse tipo de atividade. Futuramente, a gente pretende sim. A Delphi foi pro Mundial agora, acabaram de voltar do Texas, não foi? Não,
Essa foi na Califórnia, Ah, em Califórnia. Los Angeles. A Delphi foi Califórnia. pra Los O Angeles. ano passado foi na Flórida. Foi na Flórida. E ano passado na Flórida. Então vai variando aí os anos, a localização, mas é super legal. Então é uma competição também, outra competição gigante, internacional. Nossa. E o objetivo é que todas as equipes possam ir. Nós queremos claro. todas de forma junta. A gente, Legal, legal. a gente nasceu agora, então a gente quer ir pra fora sim, porém a gente quer se provar aqui no Brasil primeiro. Porque pra justificar uma ida pra fora, com apoio da faculdade, então a gente tem que ter realmente uma... Eu acho que o 13º de 120 em um ano já foi absurdo. Foi muito bom. Porém, a gente quer fazer de novo, mais uma vez, e ano que vem pretendemos ir pra fora sim. Tem competições nos Estados Unidos, Canadá, China, Japão. México. A gente quer muito pro Japão e pra esse lado mais asiático, que é de lá a competição. Então, ver de onde nasceu vai ser muito mais legal. Mas tem muita oportunidade e a gente quer muito participar, sim. Eu queria saber se vocês também se relacionam bastante com a Embraer. Nós temos um primo lá, né, filho? O Niltinho. O Niltinho lá, o Niltinho. A Delphi, principalmente, acaba tendo essa relação maior com a Embraer em si, por conta... Ela faz parte da organização da competição. Então, a gente não tem muito esse toque aí com a Embraer, é mais com eles. Mas, se a Embraer quiser vir atrás da gente, pode vir. Mas eu acho que acaba ajudando, porque a equipe, né, toda um conversa com o outro, que nem você falou, é pequeno ali, acaba tendo indicação, cara. A dificuldade do começo da equipe é exatamente essa, patrocínios. A gente tá 1 ano de equipe e nosso foco foi o robô, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem que gerenciar muita coisa. Então, patrocinadores, assim, a gente tá muito atrás e é legal esse contato, qualquer contato que tiver, a gente tem que ir atrás, e Embraer que seja, eles mesmos passaram contato pra gente. Na competição, tem uma empresa que patrocinou um amigo nosso. Aí ele passaram o contato, a gente falou com ele e patrocinaram a gente. Aí. Então, sim, é bem legal e tem que ir atrás e quanto mais empresas, melhor, sabe? Isso legal, que a gente está colocando no âmbito das equipes de competição. Mas essa questão de ir para fora, a gente tem vários alunos que vão por diversos caminhos, né? Fazer estágio no exterior, parte da iniciação científica. E na Embraer a gente também temos bastante profissionais lá dentro, já formados por nós aqui lá, profissionais de destaque lá, que entraram lá, né? Estão não só de aeronáutica, né? Então, uma coisa que até o Lucas colocou aqui, né? É que eles numa pensa engenharia, eletrônica, tecnologia, aeronáutica, vou ter que trabalhar só... Não, a gente tem pessoal formado trabalhando com novas empresas, né, startups, que abriram startup, pessoal que trabalha em banco, o leque é muito grande. É verdade que o engenheiro ele faz tudo, assim? Onde você colocar o engenheiro, ele vai executar lá. A formação é bastante sólida, né? Então, não se prenda, né? Vou fazer engenharia eletrônica, telecomunicações, vou ter que trabalhar... Não. Você pode trabalhar na área administrativa, o leque é bastante grande, sim. A pesquisa em si, né? Tem muita pesquisa na faculdade. Então, e o contato direto ajuda muito nisso. Então, conheço o William. Ele pesquisa sobre exoesqueleto. Isso, uma das minhas linhas eu trabalho com automação, robótica e controle, né? E uma das minhas linhas de pesquisa que eu trago desde do meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, e continuo na minha carreira como docente, né, é o desenvolvimento de exoesqueleto para reabilitação de membros inferiores, né. Então o Necroleres, né, eu trabalho mais na parte do controle do dispositivo. O Necroleres, ele trabalha um pouco com interpretar os sinais do cérebro para poder fazer com que o paraplégico volte a andar e tudo mais, né, mandando esses comandos diretamente. Então, tive a oportunidade já de assistir várias palestras dele, então é um mundo bastante interessante que faz parte da robótica também, né? Então, mas tem o outro lado, por exemplo, o leque que eu falei que é muito aberto. Eu faço pesquisa também, porém é sobre reciclagem de baterias. Eu não tenho que fazer nada com eletrônica, eu não tenho que mexer com mecânica, é outros 500. Então, igual você falou, o engenheiro ele tem que saber resolver problemas e ter ideias. E não importa muito qual curso de engenharia, óbvio que tem um foco, querendo ou não, mas se você tiver ideias e quiser resolver, vai ter oportunidade. Cara, aqui além de engenheiros, aqui a gente tem relações públicas, a gente tem marqueteiro, a gente tem tudo aqui, cara. Isso é profissional, que a gente quer. E a Unesp, ela puxa muito a pesquisa. Por exemplo, ano retrasado, todo ano não tem isso no caso, chama SIC. É um congresso de iniciação científica da Unesp. Em todo o campus da Unesp tem um congresso interno. Aí todo mundo que faz pesquisa é obrigado a participar. Aí ou você apresenta um banner com a sua pesquisa ou uma apresentação por slides mesmo, para uma banca de professores, e você é avaliado. Então ela incentiva muito a apresentação, aprender a falar, querendo ou não, é uma qualidade que tem que ter. E se você ganha, você vai para a segunda fase. E eles juntam 3 pessoas de cada Unesp do estado de São Paulo, levam para um lugar, um hotel fazenda que seja, para apresentar a segunda fase lá. Tem prêmios com bolsas, prêmios com dinheiro, intercâmbio.
Então também tem esse grande incentivo, sabe? É bem interessante. E a gente não pode esquecer de agradecer a Prograde, né? Que essas viagens no exterior, a nossa viagem aqui, e o que financia aqui pra gente, né? É o desenvolvimento desses robôs, né? Os equipamentos, né? Então vem da nossa própria instituição. A gente vai atrás de parceria, lógico que a gente tem auxílio, muito apoio dentro do nosso campus também, né, com as viagens e tudo mais, mas boa parte da verba vem da Prograde, né, da Pró-Reitoria de Graduação, né, que financia as equipes de competição da Unesp, né, então ela incentiva bastante, né, o desenvolvimento dessas equipes, que, não preciso falar nada, são equipes gigantescas, que têm uma ótima administração, né, que para o currículo também, saber trabalhar em empresas, saber trabalhar em grupos, saber se dividir, né, então é muito importante também, vai muito além do... lógico, tem a inovação, tem a engenharia, mas tem toda essa parte, né, eles são praticamente uma empresa. Exato. E esse investimento da Unesp é muito importante para a gente realmente conseguir fazer acontecer. Eu acho que a Delphi, o projeto deles são bem claros. A robótica em si é um pouco mais barato, mas ainda assim a gente tem que gastar com muitas outras coisas, tipo osciloscópio. Um osciloscópio bom é muito caro. Graças ao Unesp, a gente tem um nosso da própria equipe agora. E, assim, é muito importante ver que ano passado a gente praticamente tinha uma caixa de sapato com coisas que a gente juntou, de nossas coisas que a gente foi pagando com o nosso próprio dinheiro para fazer a equipe acontecer. E ter esse reconhecimento da Unesp agora, a gente tem... vários equipamentos que são realmente profissionais, que se usam no próprio laboratório da faculdade, que é para as matérias, a gente tem lá em cima com a gente. E eu ia falar com vocês que eu contei, mas não falei o que a gente faz efetivamente, né? Tipo, a categoria em si. Então, a gente está em 3 categorias no momento, que é o Sumo, que é esse que a gente participou, mudou as regras, voltamos para cá, falamos, vamos para outra parte também. Agora a gente vai inventar outra coisa, eles vão inventar. Vamos inventar outra coisa aqui, né? Vamos. E aí tem o seguidor de linha, que é esse de corrida, que é o seguidor e perseguidor. O seguidor é uma pista, igual a gente falou, que tem que correr e o menor tempo ganha. E o perseguidor é o mesmo robô, porém um pega-pega. É uma pista similar e soltam 2 robôs. E aí, quando você bate no outro, o tempo para. O que pegar o outro no menor tempo ganha. Aí ele também já pega. Soltou os 2, eles vão. Bateu aqui, parou. Aí o contrário, parou. O menor tempo ganha que ele pegou mais rápido. Legal. E também tem a última categoria, que é o combate, que a gente tá entrando agora. Que é esse que é o mais legal, que você vê na internet, no TikTok. Eu já vi, cara. Que é batalha de robô. Chama mais atenção. Tem lâmina, tem lança-chamas, tem um monte de coisa. E aí, agora falou, é um pouco mais barato, porém o insumo é muito caro. Porque é batalha, né? Vai quebrar o robô, você tem que arrumar ele entre rounds, enfim. Aí a competição em si tem mais, eu falei, futebol, hockey, e todas as categorias tem por peso. Então eu não sei quantas dão no total, mas deve ter mais de 20, 30 categorias só em uma competição. É muita coisa simultânea, é maluquice. E a gente não conhece. Igual eu falei, a gente descobriu por causa da aula, que a gente foi atrás, descobriu o robô, foi atrás, falou, nossa, existe, mas tá crescendo. Tá crescendo e tá ficando bem legal. Tem muita gente indo pra fora. Teve uma equipe que foi pro Japão ano passado, competir por lá. Teve gente que foi pra Romênia. Então, e tá ficando grande no Brasil. Tanto que agora, esse ano, tem uma competição que ano passado eu participei, que ela chama RCX. Ela foi junto com a Campus Party, que é um evento, uma Comic Con Experience da vida. Ela foi em São Paulo, contou com... Eu não sei nem se falar quantas pessoas. Eu perdi de vista, era muita gente. Tanto que para dormir, alojamento e barraca, tinha ruas. Era de A a Z, porque senão você perdia essa barraca, de tanta barraca que tinha. E esse ano vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. Tipo, olha o nível do evento, sabe? Não é algo pequeno. É algo que tá ficando bem grande. E a gente tá entrando nesse bonde e vamos chegar bem longe, assim. E tem até torcida, tá? Tem. Isso que é o melhor. Tem baterias. Tem baterias, tem... Roupas, o pessoal, como é robótica, o povo mais jovem, assim, eles vão fantasiados, levam batuque, fazem gritos. A gente tem mascote. Tem mascote, é muito legal. É que é uma competição, né? Então tudo faz parte, né? Então é bem interessante, né? Muito aquilo, né, o E muito feliz. E é bem legal que nas redes sociais, né? O trabalho é muito profissional também. Eles levam 2 GoPro, levam câmeras profissionais. Tem o pessoal que já vem com uma experiência aqui, né? Com o celular. Então, muita gente acompanha, né? O pessoal na equipe, né? Pelos status do Instagram, né? Que você vai vendo ali e tudo mais. Tem adesivo, ó. Então é Tem bastante. adesivo. Deixa eu pegar o outro, peraí. Depois eu dou mais. Mostra ali na câmera. Meu. Que bacana, é um Vou tentar dragãozinho. mostrar aqui também. Esse aqui é o mais bonito, eu acho, ó. Nossa. É um capricho. Vocês Então a gente pensam em tá tudo. profissionalizando tudo mesmo. A gente quer fazer bem feito.
E como a gente é mais novo, querendo ou não, a gente tá pegando a experiência deles, que são mais velhos, vendo e tentando fazer o melhor que a gente pode. E querendo ou não, todo mundo tá graduando, né? Então a gente vai errar, vai acertar, vai aprender na marra, e isso vai mudar um bom profissional, a gente tá aprendendo junto e é bem legal. Eu acho que é o mais importante, assim, da participação dos projetos de extensão é que você cresce como pessoa e como profissional também. Então, eu posso falar que quando a gente fundou a equipe, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa e Mais eu sei que eu ainda... Nem tanto. Mas Nem nojenta. Eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar, para poder contribuir com a equipe, para o meu lado profissional mesmo. A gente tenta incentivar mesmo até no nosso processo seletivo, como a Ana falou. A gente quer que os nossos os alunos ingressantes do nosso projeto saibam fazer apresentações, relatórios, que são extremamente importantes para o nosso curso, realmente desenvolver um projeto e ter que trabalhar em equipe, que é o mais importante de tudo, no fim das contas. Com certeza. Olha, gente, nós já estamos aí estourando no horário, mas a gente nem viu o tempo passar. Se quiser fazer alguma consideração final, quer? Só fazer uma pequena consideração final que, de forma geral, assim, pegando todas as equipes de competição, é possível ver, estando lá presente, todo mundo consegue ver o nível que está se elevando profissionalmente na parte de educação e com pessoa em si, que, como a gente já discutiu, a gente lida com questões humanas e profissionais, que nem só um comentário que nem a gente fez, que vocês comentaram a parte de patrocínio. Eu estou também na parte da Vortex e também na Delphi, e recentemente na questão da Delphi eu consegui fechar 2, e com isso a gente tem que ter uma questão, um critério de, como posso dizer a palavra assim, a gente tem que priorizar, perdão que agora não fuge a palavra quase na cabeça, mas assim, tem esse compromisso com a pessoa de fora, com a marca, com a empresa que está nos ajudando. Não só... Depois, se você quiser deixar algum contato, a gente também coloca aqui, tá? Na descrição. Com certeza. Beleza? Então, tipo, tem essa questão que a gente envolve mais uma área administrativa, aí não só isso, mas pegando já a questão do projeto aplicado, que cada equipe vai ter a sua aplicação no projeto, envolvendo a mecânica, eletrônica. Então, eu estou no 3º ano e tendo todos esses projetos envolvidos, então a gente vê esse desenvolvimento em nós mesmos. É claro, todos nós temos um momento de falha, todos nós temos um momento em que tem um certo nível em que não dá mais para elevar, não dá mais para continuar, tem que ter uma pausa. Porque que a gente, no ano passado, que eu estava na competição da micro, a gente foi uma coisa apertada, né? O Miguel que está lá, ele era de desenho e eu era de estabilidade, nós éramos líderes, então foi-se um processo corrido, apertado, né? O estresse do momento, a primeira competição nossa. Acredito que tenha sido a mesma coisa para vocês, que foi a primeira competição de vocês desse nível. Então, é uma grande formação, assim, de caráter, tanto pessoal quanto profissional. Então, esse grande desafio. Né? Exatamente, um grande desafio. E ainda mais com uma graduação apertada e complexa, que tende a ser... Como? Muitas noites viradas. Nossa senhora, eu não durmo. 2 horas da manhã mando mensagem pro pessoal. Você consegue? Eu preciso disso pra hoje, pra amanhã / hoje, né? Já estamos de madrugada. Então, é uma experiência em que é desafiadora, exige muito, mas que no final vale a pena. No final você vê, todo mundo aqui está de prova, que a gente vê o trabalho que foi feito, que mesmo com as derrotas, a gente aprende com elas. A gente vê o que a gente pode melhorar. Né? A equipe de competição, assim, a gente vê as falhas que a gente comete, a gente vê os problemas que acontecem internamente, a gente vai mudando para se corrigir. Que ao longo do tempo vá se melhorando e crescendo cada vez mais. Exatamente. Nós queremos agradecer imensamente aos professores que vieram aqui tão gentilmente, né? Professor William e professor Lucas, que está ali agora, porque não coube todo mundo aqui, gente, não é fácil. Ter uma moçada maravilhosa. E isso me trouxe muita esperança num Brasil melhor. Porque tem momentos que a gente se preocupa demais, principalmente quem é mais velho, né, com os rumos do nosso país. E, às vezes, eu ouço comentários como o Brasil é um país atrasado. E quando a gente vê essa moçada se dedicando
e cheia de energia, e cheia de conhecimento, e indo buscar até no exterior novos horizontes, eu vejo que tem muita esperança aqui para o Brasil, sim, muita. Aqui, inclusive, dentro de São João da Boa Vista, né, dentro da Unesp, a nossa querida Unesp, que eu faço questão de espalhar para todo mundo, que é um grande patrimônio ao lado da Unifeob, da Unifai, do IFE, Instituto Federal. Então, essas escolas são fantásticas. Tomara que vocês continuem assim, principalmente visitando as outras escolas e mostrando todas essas habilidades e toda essa experiência que vocês têm. Muito obrigada. O Hermeto quer falar um pouquinho? Agradecer a presença de todos vocês, cara. Gostei demais. Foi um dos podcasts mais legais que eu fiz. Gosto desse tema também. Eu sou leigo, mas eu gosto de ver alguma coisinha. Agradecer você, viu, William? Obrigado, viu, William? E queria só deixar um convite, né? Dia Claro. 10 de junho, agora desse ano, das 8 da manhã até as 6 da tarde, né, a gente vai ter a Unesp Portas Abertas, né, onde a gente pretende receber todos os alunos de ensino médio. As equipes de competição vão estar lá, né, fazendo apresentações, mostrando a universidade, mostrando nossa infraestrutura, falando um pouco sobre os cursos, os professores vão estar lá. Então, é um evento aberto para que as pessoas conheçam a Unesp, né, principalmente os alunos de ensino médio, todo? Né, vai ser das 8 da manhã até as 6 da tarde, tá? Bacana, então, depois a gente pode ver. Então, as escolas, né, que tiverem interesse podem entrar em contato com a Unesp também, né, para a gente poder organizar, né? Então vai ser um evento bastante legal, né, para conhecer a Unesp, né? E também se algum empresário, alguma empresa tenha interesse, né, em conhecer os projetos que são desenvolvidos pelos professores, né, mesmo os projetos voltados das equipes de competição, né, pode entrar em contato com a Unesp, né? Tem vários projetos que às vezes estão lá. Pode surgir um projeto interessante para alguma empresa. Sim, com certeza. Então fica o convite, a Unesp está ali de portas abertas para recebê-los. Tá bom, uma salva de palmas aí para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente.